Esquecimentos frequentes que atrapalham a rotina. Você já entrou em um cômodo da sua casa e de repente esqueceu completamente o motivo de estar ali? Ou então repetiu a mesma pergunta várias vezes, sem perceber? Esses pequenos lapsos de memória, quando começam a acontecer com frequência, não são apenas sinais do envelhecimento natural. Eles podem ser os primeiros alertas silenciosos do Alzheimer. Esquecer compromissos importantes, perder objetos com frequência ou não lembrar o nome de pessoas próximas são sinais de que algo pode estar errado com a memória de curto prazo. E isso vai muito além de uma simples distração. De acordo com especialistas da Alzheimer's Association, quando o esquecimento começa a atrapalhar tarefas do dia a dia, é hora de ligar o sinal de alerta. O mais preocupante é que muitas vezes a própria pessoa só percebe quando esses episódios já se tornaram parte da rotina. E você já se perguntou se pode estar ignorando esses sinais? Mas o esquecimento é apenas o começo. O próximo alerta é ainda mais sutil, mas igualmente preocupante, quando atividades simples começam a parecer complicadas demais. Dificuldade em resolver problemas simples. Já aconteceu de você olhar para uma conta de luz e ter dificuldade em lembrar como fazer um cálculo que antes era automático? Ou então, ficar confuso ao seguir uma receita que já preparou dezenas de vezes sem nunca precisar consultar o passo a passo? Esses pequenos tropeços que costumamos culpar no cansaço ou na falta de atenção podem ser um indício de algo mais profundo, os primeiros estágios da degeneração cerebral. Quando tarefas rotineiras como pagar contas, organizar o orçamento da casa ou seguir instruções simples começam a exigir esforço excessivo ou a gerar confusão, é hora de observar com atenção. O Alzheimer pode se manifestar justamente dessa forma, silenciosa, minando pouco a pouco a clareza de raciocínio, a tomada de decisões e a execução de atividades do dia a dia. E não estamos falando de cálculos complexos. Às vezes, é apenas dificuldade em seguir uma sequência lógica. A pessoa começa uma tarefa e, no meio do caminho, esquece o que estava fazendo ou se perde completamente no processo. Algo simples, como preparar uma lista de compras ou planejar o dia, pode se transformar em um desafio estressante e frustrante. Esse sintoma é chamado de disfunção executiva e afeta a parte do cérebro responsável por planejar, organizar e resolver problemas. É como se o cérebro começasse a escorregar, dificultando a conexão das ideias, a concentração e a conclusão das tarefas. Muitas vezes, a própria pessoa sente vergonha, tenta disfarçar, se isola ou finge que está tudo bem. E você? Já percebeu esse tipo de mudança em alguém próximo? Ou até em você mesmo? Já evitou certas atividades porque parecem mais difíceis do que antes? Ignorar esse sinal é arriscado, porque muitas vezes ele surge antes de perdas mais graves. Nos estágios iniciais do Alzheimer, é comum que a pessoa esqueça pagamentos, use medicamentos de forma incorreta ou até caia em golpes simples, porque já não consegue avaliar situações com clareza. Um dado importante, segundo a Deutsche Alzheimer Gesellschaft, uma das primeiras mudanças notadas pelos familiares é justamente essa dificuldade crescente em lidar com a vida prática. E quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores são as chances de preservar a independência e retardar a progressão da doença. No próximo tópico, você vai ver como esse mesmo declínio pode afetar a noção de tempo e espaço, levando a situações assustadoras, como esquecer o caminho de casa, mesmo depois de viver lá por 30 anos. Desorientação no tempo e no espaço. Imagine sair para caminhar em um bairro que você conhece há anos e de repente não saber onde está. Esquecer o caminho de volta para casa, olhar em volta e sentir que tudo parece estranho, desconectado, como se fosse um lugar em que você nunca esteve antes. Esse tipo de desorientação
é um dos sinais mais marcantes e assustadores do Alzheimer em seus estágios iniciais. Aquilo que antes era automático, reconhecer ruas, saber o dia da semana ou perceber que já é hora do almoço, começa a desaparecer em uma espécie de névoa invisível. A pessoa pode passar o dia repetindo perguntas como "que dia é hoje?" ou "onde estamos mesmo?" E isso não é distração. É o cérebro falhando na sua capacidade de se orientar no tempo e no espaço. Essa confusão desencadeia ansiedade, insegurança e, muitas vezes, medo. Você já ouviu falar de idosos encontrados vagando pelas ruas sem documentos, incapazes de dizer o próprio nome ou o endereço onde moram? Muitos não são casos de abandono. São vítimas dessa desconexão cruel causada pela doença, que apaga o senso de direção, o tempo e até a própria identidade. Também é comum que a pessoa se perca dentro da própria casa. Parece absurdo, mas há relatos de quem entra na cozinha e não sabe mais voltar para o quarto, ou vai ao banheiro e esquece o motivo de ter ido até lá. O perigo aumenta quando esse sintoma é tratado como besteira ou simplesmente atribuído à velhice. Não é. Trata-se de um sinal sério. O Alzheimer ataca o hipocampo, região do cérebro responsável por formar novas memórias e pela navegação espacial. Quando essa área começa a se deteriorar, a sensação de orientação desaparece junto com a segurança emocional. E você? Já conheceu alguém que passou por algo parecido? Já ouviu histórias de desorientação tão intensa assim? Compartilhar essas experiências pode ajudar outras pessoas a reconhecerem e agirem diante desse sinal silencioso. Mas não para por aqui. Porque se o cérebro começa a confundir lugares e datas, também pode começar a confundir palavras e objetos do dia a dia. E é sobre isso que vamos falar agora. Confusão com palavras e objetos comuns. O que acontece quando a dificuldade já não é apenas onde estou, mas também como uso isso? Esse sinal aparece em pequenos deslizes com palavras ou com objetos familiares. Situações que podem até parecer engraçadas no início, mas escondem algo muito mais sério. Imagine alguém pegar uma escova de cabelo para escovar os dentes, ou durante uma conversa simples, esquecer a palavra mesa e apenas apontar dizendo aquilo. Pode parecer bobagem, mas esses episódios podem ser sinais precoces de que algo no cérebro já não está funcionando como deveria. Indícios do Alzheimer. Trocar palavras, esquecer nomes de objetos ou usá-los de forma incorreta mostra que o cérebro começa a falhar em uma das suas funções mais básicas, a linguagem. No começo, muitos justificam, é só cansaço ou isso acontece com todo mundo. Mas quando os episódios se tornam frequentes, é hora de prestar atenção. Esses lapsos não são apenas distrações. Eles indicam uma desconexão entre o pensamento e a fala, um dos sinais mais comuns da presença silenciosa do Alzheimer. É como se a mente tropeçasse antes da boca. A pessoa sabe o que quer dizer, mas as palavras não vêm. É como ter o pensamento pronto, mas perder a chave que o destrava. E não se trata apenas de palavras difíceis. Às vezes, a pessoa esquece como usar objetos que sempre fizeram parte da rotina. Uma colher, o controle remoto ou até como ligar a televisão. Isso gera frustração, tanto para quem vive a situação quanto para quem acompanha de perto. De fora pode parecer preguiça, descuido ou teimosia, mas na realidade é o cérebro pedindo socorro. Esses lapsos afetam a autoestima e a independência, e não é raro que a pessoa passe a evitar conversar, escrever ou até sair de casa, por medo ou vergonha. O isolamento começa a se instalar, e esse afastamento da vida social não é apenas uma consequência. Ele próprio é outro sinal de alerta que precisa ser observado com atenção. Você já viu alguém próximo passar por esse tipo de confusão? Já aconteceu com você? Compartilhe sua experiência. Ela pode abrir os olhos de outras pessoas e até ser o primeiro passo para buscar ajuda.
Mudanças repentinas ou inexplicáveis de humor. Você já reparou em alguém que sempre foi alegre, comunicativo e de repente começou a ficar quieto, irritado ou até deprimido sem motivo aparente? Mudanças repentinas e inexplicáveis de humor estão entre os sinais iniciais mais ignorados do Alzheimer e também entre os mais difíceis de compreender. Não estamos falando de ficar um pouco mais sensível ou mal-humorado em um dia ruim. Trata-se de mudanças radicais que surgem do nada. Uma pessoa que está rindo em um momento e no seguinte começa a chorar. Alguém que explode de raiva diante de um simples comentário inocente. Ou ainda, quem passa a demonstrar uma apatia profunda, como se tivesse perdido totalmente o interesse pela vida. Essas reações emocionais não estão sob controle da pessoa. É o cérebro travando uma batalha silenciosa. Essas mudanças acontecem porque o Alzheimer afeta justamente as áreas responsáveis por regular sentimentos e comportamentos. O lobo frontal, por exemplo, que ajuda a controlar nossas reações, pode começar a falhar. Isso significa que, mesmo sem querer exagerar ou reagir de forma desproporcional, a pessoa acaba fazendo isso. Muitas vezes, ela se mostra confusa de forma irracional ou se afasta emocionalmente. E aqui está um ponto importante. Muitos familiares interpretam isso como drama, birra, manipulação ou simplesmente coisa da idade. Mas não é. Trata-se de uma falha real nas conexões cerebrais. Imagine viver dentro da própria mente sem entender completamente o que está sentindo, nem o motivo, nem como expressar aquilo. Além disso, alguns começam a desenvolver sintomas de ansiedade ou depressão, mesmo que nunca tenham tido nada parecido antes. É como viver com a sensação constante de que algo está errado, sem conseguir explicar o quê. Nessa fase, o Alzheimer pode ser facilmente confundido com outros transtornos psicológicos, atrasando o diagnóstico e o tratamento adequado. E quando essas mudanças acontecem em público, o medo de ser julgado aumenta. A pessoa começa a evitar sair, conversar ou participar de atividades, e o isolamento se instala. Isso é devastador. E o mais alarmante, esse isolamento não é apenas uma consequência. Ele também é um sintoma do Alzheimer. E você, já presenciou alguém próximo mudar completamente o comportamento emocional? Já se perguntou por que, de repente, ficou mais sensível ou desconectado de tudo? Compartilhe sua experiência. Ela pode ser a peça que falta para alguém compreender o que está vivendo. Isolamento social. Quando alguém começa a evitar encontros com amigos, família ou se afasta de atividades que antes eram prazerosas, pode parecer apenas uma fase ou cansaço. Mas esse afastamento social pode ser um sinal claro e preocupante de que o Alzheimer está se manifestando. Uma pessoa que era falante, alegre e cheia de vida passa a recusar convites, evitar conversas e abandonar hobbies que sempre fizeram parte da sua rotina. Esse isolamento nem sempre é uma escolha consciente. Muitas vezes, acontece porque o cérebro não consegue mais acompanhar as demandas sociais. Dificuldade em lembrar nomes, eventos ou detalhes de conversas gera vergonha, insegurança e medo de errar. Por isso, a pessoa prefere evitar essas situações para escapar da frustração. Além disso, o Alzheimer afeta a capacidade de compreender e responder às emoções dos outros. A sensibilidade social diminui e a pessoa pode se sentir desconectada, mesmo quando está cercada por familiares e amigos. Esse distanciamento emocional cria uma barreira invisível, afastando ainda mais quem poderia estar perto. E os efeitos da solidão são devastadores. Aumentam a tristeza, a ansiedade e, pior, podem acelerar o declínio cognitivo, criando um ciclo difícil de quebrar. A falta de estímulo social enfraquece a mente e reduz a capacidade do cérebro de se manter ativo e engajado. Por isso, se você notar alguém se isolando, não ignore. Tente compreender o que está por trás desse comportamento.
Sua presença e apoio emocional são fundamentais, mas buscar ajuda profissional também é essencial. E se o isolamento já é um grande sinal de alerta, imagine quando o julgamento e a tomada de decisões também começam a falhar. Julgamento comprometido. Quando começamos a perceber que o bom senso de alguém começa a falhar, é um sinal sério e preocupante. No contexto do Alzheimer, esse comprometimento do julgamento pode aparecer de forma sutil, mas vai se tornando cada vez mais evidente com o tempo. Exemplo simples: sair em um dia frio, sem vestir um agasalho, esquecer compromissos importantes ou até cair em golpes óbvios pela internet. Esses comportamentos mostram que a capacidade de tomar decisões seguras e sensatas está se deteriorando. E esse declínio não afeta apenas a rotina. Ele pode colocar em risco a própria pessoa e também quem está ao redor. Imagine alguém com Alzheimer que, sem reconhecer o perigo, esquece o fogão ligado ou atravessa a rua sem olhar para os lados. Situações como essas transformam a segurança em uma preocupação constante, exigindo supervisão atenta de familiares ou cuidadores. É importante entender que o julgamento comprometido não surge de repente. Ele é resultado de uma perda gradual das funções cognitivas causada pelo Alzheimer. No começo, podem parecer apenas pequenos deslizes, mas com o tempo, as decisões tomadas refletem uma perda real de controle sobre a própria vida. Por isso, reconhecer esses sinais desde cedo é fundamental para buscar ajuda médica e planejar os cuidados necessários. Então surge a grande questão: o que fazer quando notamos esses sinais? Como garantir que uma pessoa com Alzheimer tenha segurança e qualidade de vida? Essas são perguntas essenciais para quem convive ou cuida de alguém que enfrenta essa condição. E você? Já percebeu esse tipo de mudança em si mesmo ou em alguém próximo? Que atitudes tomou para lidar com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. Ela pode ser justamente a clareza que outra pessoa